Eu tenho o seguinte conceito, que o que você aprende é seu, ninguém tira. Sim, é verdade. Então, toda oportunidade que eu tenho de estar aprendendo, eu aproveitava assim, eu aproveito da melhor maneira possível, que eu sei que vai ser utilizado de alguma forma ou outra. Olá, seja muito bem-vinda ou bem-vindo ao Revolcast, que é o podcast da Revolução da Aprendizagem. Hoje temos um episódio muito especial, mas antes disso, deixa eu me apresentar. Meu nome é Richard Show, sou CEO e fundador da Revo. E eu estou aqui com meu sócio e co-apresentador. Quem é? Nilson Figueiredo. Muito bom! Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sempre falo isso, né, Richard? Não sei se você está escutando aí em algum deslocamento, na academia, qualquer hora que seja. E, Richard, muito empolgado com mais episódio do Revocast, principalmente porque hoje a gente vai trocar um pouquinho, né, Richard? A gente tem uma coisa especial aí, né? O Revolcast a gente sempre fala que é o podcast dos bastidores, né? Bastidor de T&D. E o bastidor, ele não é somente projeto, ele também olha para pessoas. E quando a gente fala de pessoas, estamos falando de carreiras também. Então, hoje a gente tem um episódio que a gente traz, vamos dizer, o bastidor de uma carreira, de uma transição de carreira, saindo de um mundo e indo para outro. O legal disso é que se você, nosso ouvinte aí da área de T&D, tá imaginando o que o futuro pode dar da sua carreira, eu acho que hoje temos tenho certeza, temos um episódio muito especial para você ver que nem tudo é tão óbvio até onde essa carreira pode ir. E eu acho que para continuar, eu vou passar a bola aí para você, Richard, e fazer aquela introdução que já virou tradição aqui do Revocast. Exatamente. Né? Então puxa aí o ar da narração. Vou até beber uma água aqui para... Né? Momento aí, rufem os tambores, que aí... Então, vamos lá. Imagina você estar 16 anos numa empresa. Pouco tempo, hein? Você entrou como temporário, com esse tempo você foi efetivado, virou analista, cresceu na carreira, virou especialista, até que você chegou ao cargo de gestor de RH. E um belo dia, você recebe a seguinte notícia. A empresa está passando por uma reestruturação e você está sendo desligado. O que você faz? E agora? Como que você volta para o mercado agora, depois de passar 16 anos numa única empresa? É praticamente uma vida inteira, não é? Será que você volta para o mercado? Será que você começa do zero? Ou será que você tira aquele velho sonho que você teve de empreender e virar consultor? Mas será que alguém vai valorizar essa sua carreira, esses seus 16 anos? Né? Alguém vai valorizar a sua história? E como que você faz para começar? Como que você faz para se reposicionar, conseguir cliente e, de fato, começar essa carreira? Temos hoje um episódio muito especial focado em carreira de RH e T&D. Como fazer a transição de gestor para uma carreira de consultor. E para contar o seu próprio case, estamos aqui com Casimiro Cavalheiro Júnior, que agora eu posso falar consultor de negócios e RH. Casimiro, seja bem-vindo ao Revocast. Casimiro, seja muito bem-vindo. Que legal. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Vamos seguir essa onda aí, não sei quando vão estar assistindo. Legal. Mas estou muito feliz aí com essa oportunidade de estar dividindo um pouquinho da minha trajetória e mostrar que é possível, que existe vida fora das empresas tradicionais. É verdade, né? E assim, vamos começar do começo, tá? Fala um pouquinho assim, como que você começou, né? E onde que a sua carreira foi guiando, né? Onde que você virou especialista e tudo mais, para a gente entender quais habilidades você desenvolveu para essa sua nova fase. Legal. Bom, eu trabalhei, como você comentou, os últimos 16 anos na Brinks, uma multinacional americana, e eu tive a minha carreira embasada na parte de estrutura e remuneração, e onde me deu uma visão muito ampla de todas as outras áreas, de todos os negócios da empresa. E com o decorrer do tempo, eu fui me especializando em alguns temas, na parte de clima organizacional, na parte de treinamento, desenvolvimento,
processos e projetos. Então, isso acabou fazendo com que eu tivesse uma bagagem um pouco diferenciada, né? Então, não era aquele profissional de remuneração, ou de treinamento, ou desenvolvimento. Eu acabei tendo a preocupação de agregar conhecimentos para que eu pudesse utilizar dentro da empresa, e hoje estou utilizando muito fora da empresa. Legal, isso ficou 16 anos lá. 16 anos. E dentro, assim, eu não quero pegar projetos específicos, assim, mas fala alguns temas que você e áreas que você acabou entrando, só para a gente conhecer um pouco mais a sua carreira dentro da Brinks. Legal. Como na parte de gestão, que é a área que eu era o responsável, era o supervisor da área, eu participava muito de aquisições, então toda vez que tinha alguma aquisição eu ia até a empresa comprada, fazia toda a parte de mapeamento de cargos, entendia, conversa com funcionários. E uma última experiência, que foi uma aquisição mais longa, em distância, eu tive a oportunidade de trabalhar muito com treinamento e a própria gestão dos funcionários. Legal. Então isso me ajudou muito também. Toda vez que tinha uma nova empresa ou algum novo projeto, eu fazia parte dessa equipe que apoiava, que ajudava nesse desenvolvimento. E é onde eu comecei a ter uma visão um pouco maior de estratégias, de planejamento. Conheci muito melhoria contínua. Então, isso me ajudou muito nesse tempo aí que eu tive na Brinks. Então, assim, meio que tentando fazer um recorte aí da tua fala, né, Casimiro? Você basicamente... eu acho que, até pegando um pouco do teu modelo mental, acho que você foi tendo essas experiências e foi se aproveitando de vários, hoje que a gente chama de subsistemas de RH, e você foi trafegando e meio que pegando tudo, aprendendo de pouco, né, um pouco de tudo, para depois você montar aí e falar, agora já estou entendendo mais de negócio, por assim dizer, né? Exatamente. Eu sempre tive a vontade de aprender, eu sou um apaixonado por estar aprendendo. Então, mesmo na área de remuneração, eu comecei a fazer projetos extra-empresa, então eu dava palestra para adolescentes, eu começava a querer me especializar em outras áreas. Eu tenho o seguinte conceito, que o que você aprende é seu, ninguém tira. Sim, é verdade. Então, toda oportunidade que eu tenho de estar aprendendo, eu aproveitava assim, eu aproveito da melhor maneira possível, que eu sei que vai ser utilizado de alguma forma ou outra. Agora, uma coisa curiosa, nosso bate-papo antes que eu anotei aqui, você mesmo na empresa, você tinha um sonho de um dia virar consultor, não é? Sim, era uma meta que eu tinha. Quando tivesse meus 50 anos, eu falei, eu vou ser o meu próprio chefe, vou utilizar esse conhecimento, esse volume de aprendizado que eu estou tendo nesse período para poder ser meu próprio chefe. E por que você tinha esse sonho? Por que assim, você falou, eu quero crescer e ficar no lado da empresa? Tudo bem que você não chegou nos 50, você ainda tem bastante tempo para chegar lá, então esse sonho realizou antes. Mas olhando assim, no seu começo de carreira lá, com seus 5 anos de empresa, 10 anos de empresa, por que você tinha um sonho de mudar de lado? Um estilo de vida, eu sempre gostei muito de projetos voluntários, de estar apoiando, estar ensinando de alguma maneira. E eu enxergo que a consultoria, ela visa muito isso de uma forma remunerada. Então, o consultor é um especialista em algum ramo de atividade, em algum assunto, em técnicas específicas, enfim, e você vai estar contribuindo com empresas de diversos portes e ramos. E aí era um objetivo que eu tinha. Poxa, eu vou ficar bom no que eu faço, me tornar ali um profissional gabaritado e capacitado, e no final eu vou usar isso para ter o meu sustento. Legal, mas isso acho que durante a sua carreira talvez era tão óbvio assim, você já sabia que ia usar, ou as coisas você foi percebendo isso ao longo dos 16, você falou, estou começando a ganhar um conhecimento aqui que eu acho que outras empresas vão vão valorizar também, né? Isso foi desde o início, assim, tipo, aquela criancinha de 5 anos, pergunta, o que você quer ser quando crescer? Eu quero ser médico, né? Não, eu acho que a consultoria, ela veio crescendo, né? Ela foi aparecendo, foi aflorando, foi aparecendo, né? Mas a vontade de me dedicar ao que eu faço, isso desde o início, isso sempre. Legal. Você é apaixonado porque você faz, você sempre aprender, foi, e aprender. Aprender e ensinar, e compartilhar. Acho que não é nem o ensinar. Você conseguir aprender algo e ter a possibilidade de compartilhar, você aprende mais. Você tem ali... Eu acho que você ensinando, você aprende muito mais. Quem ganha é quem ensina, né? O pessoal Exatamente. fala quem ganha mais, né? E Casimiro, uma dúvida. Você falou projetos e processos. Até para quem está escutando a gente entender, o que era isso na prática, no dia a dia? O que era trabalhar com projetos e processos, né?
primeiro eu vou falar de processos. Então, processos foi uma especialização que eu fiz, acho que quase no início da carreira na Brinks, até pela parte do cuidar de estrutura. Então, o processo ele te dá aquela visão de entender qual vai ser a entrega. Você discutindo e definindo bem essa entrega, você vem voltando ali para entender o processo e a entrada. Então, eu acredito, né, e eu levo isso hoje muito para os clientes, que quando você define muito bem a entrega, quando você alinha qual que é o escopo esperado, a chance de erro diminui assim muito. Então, processos eu utilizava, e lá na Brinks eu tive a oportunidade, dentro da área de RH, de desenhar alguns processos, tanto de você folha. desenha um processo Sim, dentro de RH. eu tive algumas oportunidades. Acho que isso é uma habilidade bem rara, né? Em RH, ter a capacidade de desenhar processos, né? Sim, então isso me ajudou muito, né? Que eu falo que é um diferencial que você acaba tendo por um acaso, e você enxerga uma oportunidade aí de ter um diferencial. E que hoje eu uso muito isso. Perfeito. E projetos também, a Brinks tem esse conceito, né? Uma empresa melhoria contínua, gestão de projetos, e eu tive a oportunidade de estar conhecendo esse universo, conhecendo esse mundo, com grandes profissionais que são amigos até hoje, mas depois eu fui buscando novas informações para poder... Não sou um PMO, não sou um especialista certificado no assunto, mas tenho bastante conhecimento que eu utilizei no passado e hoje utilizo também. Tá bom. E voltando ali para sua carreira, seus 16 anos de Brinks, você em nenhum momento ficou pensando, poxa, estou muito tempo na empresa, preciso ir para outra empresa? Ou você achava isso como uma fortaleza, ou você achava que ia ficar lá por muito mais tempo? Ia virar diretor, alguma coisa assim? Como eu comentei, eu acho que a área de remuneração, tenho certeza, a área de remuneração ela te dá uma visão muito ampla do todo. Então, por mais que você está muito tempo numa mesma empresa, só que nunca é igual. Então, você conhece muitas áreas, participa de muitos projetos, muitas iniciativas. Então, eu fui passando esse tempo na empresa, eu fui vivendo esse longo período e ia deixando levar. Não tinha essa pretensão de me aposentar lá, Sim. mas também nunca tive essa preocupação de estar muito tempo em um único lugar, até mesmo porque eu tive muitas experiências diferentes. Então, a gente sempre fala o seguinte, uma coisa é você ficar 16 anos fazendo a mesma coisa. Isso. Aí você tem um ano de experiência repetido 16 vezes. Outra coisa a empresa vai te desafiando e você vai mudando os desafios e diferentes projetos. E assim você, dentro de uma única empresa, consegue ter muitas experiências, até com mais profundidade do que se você mudar de empresa a cada 2 anos. Com certeza. Eu posso falar que até meu último dia de trabalho eu tive experiências novas, né? Então, eu estava começando a me especializar em orçamento numa ferramenta específica. Então, imagina, com 16 anos de empresa, você fazendo algo novo, uma ferramenta nova sendo implantada. Então, isso motiva, né? Vou dar um gás novo para a gente trabalhar. Agora, vamos chegar no grande dia, o dia D. O dia que você recebeu a notícia. Você já estava esperando essa notícia do desligamento? Como que foi esse dia? Eu estava preparado. Eu fiquei me preparando já há algum tempo. A gente nunca espera o dia, né? O dia certo, não foi uma demissão em comum acordo, mas sim, eu já tinha sinais que meu tempo já estava acabando e eu me preparei para isso. Então eu fiquei 1 ano ali me preparando, continuando dando o meu melhor, mas veio o dia do desligamento. E aí eu confesso, logo pós-pandemia, né? 1 ano após. Então foi aquela mistura de saudades, né? Poxa, essas pessoas que você conhece, que você vê todos os dias, e agora vai mudar. Mas foi um desafio bom. Então, você acha importante a pessoa que está do outro lado do balcão, né? Ou a pessoa que está fazendo carreira numa empresa, já ir se preparando para esse momento, porque pode acontecer, ou espera acontecer? E até define o que estava me preparando. Traduz isso. Eu acredito assim, e isso vale para tudo, né? Você tem que estar sempre preparado para o mercado. Seja o melhor profissional para o mercado. Então, tem pessoas que se preparam para a empresa. Então, se por algum motivo a empresa não precisa mais do seu serviço, por N motivos, né? Então, você não se preparou para o mercado.
Então, eu sempre tive a preocupação de estar atualizado, de conhecer o que o mercado pratica, as ferramentas, não só remuneração, mas treinamento, desenvolvimento, projetos e processos. Então, quando eu falo de um ano preparado, eu fui começando a diminuir contas, fazendo uma parte de preparação financeira mesmo, para quando acontecesse um desligamento ou não, mas eu estava preparado financeiramente para isso. Então você teve você entende certo assim, você teve a capacidade de um ano antes de acontecer essa reunião, né, de desligamento, você já estava pensando, você já estava se preparando, né? Sim. Mas aí, curiosidade, você teve algum sinal ou isso partiu de você, assim, proativamente do tipo, sei lá, o caminho que a empresa está tomando está um pouco estranho, você foi sentindo isso e você já falou, deixa eu já começar a pisar no freio aqui no lado da pessoa física para diminuir meu custo de vida, para então, se realmente vier, né, eu estar preparado. Você que teve essa sacada ou teve alguma sinalização, né? Primeiro sinal, pandemia. Então, a pandemia já veio preparando muitas pessoas, pessoas que não estavam preparadas e tiveram que passar por momentos difíceis. Então, eu comecei a observar todo esse cenário e, sim, diminuir custos, poupar um pouco mais. E também a empresa passando por mudanças. Então, uniu alguns fatores. E aí eu falei, poxa, conversei muito com a minha esposa. Vamos quitar as dívidas, vamos manter... Porque nós não sabemos como que o mercado vai estar agora nesse futuro. E beleza, chegou lá aquele grande dia, você se preparou. Por mais que você se prepare, é uma surpresa. Sim. Não é a coisa. E finalmente chegou o que eu estava imaginando. O que você faz no dia seguinte? Até uma situação engraçada. No primeiro, eu saí no finalzinho de setembro. Em outubro, eu brinco que eu dei um F5 na minha carreira e cuidei um pouco da minha saúde. Legal. Então, eu fiz todos os exames que a gente não faz na correria do dia a dia, cursos. Então, aproveitei esse tempo livre mesmo para me dedicar um pouco mais a mim, a minha saúde e também aos estudos. E logo em novembro eu já comecei a atividade nova. Então, eu acho que a primeira ação que eu tive foi cuidar de mim. Legal. Fiz check-up, fiz de tudo. E quando que caiu a ficha, poxa, esse meu sonho de consultor vai acontecer uma década antes, até um pouco mais, né? Quando você virou consultor. Quando que caiu essa ficha e por que você não falou, não, deixa eu... Até refazendo essa pergunta. Quando que você tomou a decisão que ia ser para consultor e não ia para o mercado? Como eu disse, eu saí no final do ano da empresa, então após esse F5 aí que eu dei, final de ano, novembro, eu falei, poxa, se eu voltar para o mercado agora, não vou ter as férias, eu não vou estar com a família. E aí eu entrei em contato com alguns amigos que têm empresas para oferecer um pouco de ajuda, né? Então eu falei, estou disponível no mercado, posso ajudar em alguma coisa. E uma dessas pessoas me convidou para ir lá. E eu montei todo um script de falar sobre plano de cargos e salários, treinamento. Era uma empresa pequena, tamanho menor. E eu ia oferecer esse trabalho para essa empresa. Então, pegar tudo que você fazia, você fala, beleza, vou implementar aqui. Tudo que fazia, montei o menu ali de todas as atividades que eu conhecia, que eu dominava. Legal. Todos os seus conhecimentos adquiridos ali na tudo. experiência. E confesso que foi um foco muito em RH, né? Porque era a minha vivência, era a minha maior bagagem. E aí, chegando, né, com esse conhecido nessa empresa, comecei a conversar e antes dele me atender, ele estava numa ligação e ele me chamou e falou sobre uma dificuldade que ele tinha em gestão de projetos. E aí eu rascunhei uma ajuda ali, uma forma de ele estar direcionando essa nova atividade. E aí foi quando ele falou, poxa, preciso da sua ajuda em projetos. E aí o RH entrou por um segundo plano naquela primeira experiência. Mas aí foi importante, foi onde eu tive aquela reflexão de que a minha maleta de ferramentas estava muito mais cheia do que eu pensava. Boa. E aí, cada vez mais, eu fui pensando em tudo que eu já, não só nos 16 anos na Brinks, mas tudo que eu já fiz extra também, cursos de preparação, enfim. E isso me ajudou muito. Então, isso me ajudou muito nesse início, essa transição. Então, eu comecei com projetos e recursos humanos e também implantando a parte de melhoria contínua e processos. E foi muito assim nessa busca de ligar para amigos. Sim. Você começou... E aí traz até uma importância de fazer o networking, né?
durante a sua carreira. Esse é o primordial. Eu acho que o networking para tudo. Dentro da Brinks eu tinha muitos contatos, até na parte de remuneração e pesquisas de mercado. Então, saindo de lá, fiz também muitos contatos para retomada, até que está com vaga, precisa de ajuda para disparar currículo, mas eu não dei a real importância a isso nesse momento, porque a consultoria me começou a brilhar os olhos, como você disse, a preparação, estar preparado para uma oportunidade, sendo ela num novo emprego ou num serviço de consultoria, isso me ajudou muito. Legal, legal. Então, o começo foi usar a sua própria rede. Dentro da sua rede, você identificou uma oportunidade que era muito mais um amigo que você pode ajudar. Isso acabou você querendo virar projeto de RH, virou um projeto de negócios, e aí começou a trazer esse insight de como que você ia se posicionar. É isso? O networking ele vai ajudar, porque quando você está preparado, eu acho que o que você precisa é de uma oportunidade, de alguém que te dê essa oportunidade. E qual a forma de buscar isso? Então, primeiro, são os seus conhecidos, são aquelas pessoas que conhecem o seu trabalho, que te acompanham. Então, nada mais justo de você tentar algo ali que você tem mais familiaridade. Então, foi essa a estratégia que eu segui desse público. E agora também é o networking, só que agora não é mais só o meu networking. É o networking dos meus clientes. Sim. Então, quem teve um bom atendimento, ele vai querer passar para um conhecido esse bom atendimento que ele teve. Legal. Eu ia perguntar justamente isso. Então, você conseguiu o primeiro cliente pela sua rede de contatos. Foi assim, você se declarou como, eu estou aberto aqui ao mercado, posso te ajudar. Aí foi até com um amigo que tinha uma empresa. E como é que foi a partir daí? Para conseguir o segundo cliente, terceiro e o quarto cliente, como é que você já fez? Também foi por uma rede de contatos ou já foi por uma indicação dessa empresa? Depois desse primeiro cliente foi algo muito natural. Então, alguém que conheceu ou esteve em algum trabalho que eu participei, gostou, pediu indicação. Então, hoje eu tenho alguns parceiros que eu indico e que me indicam. Então, criar esse novo círculo de empresas, esse novo networking, está me ajudando muito, que são indicações. Tá. Então, se você contasse só com o que você tinha no começo, certamente você não ia durar muito. Como consultor, você tem que retroalimentar o seu networking. Exatamente. Tem que ser constante, né? Você tem que estar não só se atualizando, mas também são pessoas com interesses em comum, são pessoas que vão demandar do que você oferece. Então, o seu networking tem que ser revisto para as suas necessidades e também o que você pode estar contribuindo. Agora eu quero ir para uma coisa um pouco mais pessoal, mais interna, assim. Quais eram os medos que você tinha de fazer essa transição? Porque uma coisa é ter salário garantido todo mês, outra coisa é você ter que começar todo mês construindo seu salário. Exatamente. Eu acho que a parte financeira é o que mais... Eu tenho 2 filhos e você não ter aquele fixo todos os meses, não ter o plano de saúde, não ter o vale-refeição. Eu até brinco que a primeira vez que eu estava atendendo como consultor e fui almoçar e tive que pagar em dinheiro, eu falei, caramba, faz tempo que eu não faço isso. Né? Então, são coisas simples que uma pessoa CLT tem um benefício, isso acaba impactando bastante. Então, meu principal receio era não ter o dinheiro entrando no mês seguinte. Por mais que eu fiz ali a minha reserva, mas quando a reserva começa a baixar e você não está repondo, é assustador. E você... Porque esse talvez é o maior medo de quem está aqui nos ouvindo, né? Pensando nessa mudança de carreira, será que eu vou conseguir? Será que eu vou ter dinheiro? E como que você lida com vamos dizer, esses questionamentos internos da sua cabeça? Eu acho que uma lição super importante é você ter sim uma reserva financeira, independente se você está empregado ou não. Perfeito. Você precisa ter um plano B ali e ter uma reserva. Uma reserva de emergência, o nome é isso, né? Um fluxo de caixa ali para se tudo der errado eu consigo segurar mais alguns meses. Né? Exatamente. E isso é super difícil, porque no nosso dia a dia a gente não pensa muito nisso. O brasileiro não tem esse costume de poupar e de guardar por uma eventual necessidade. A gente às vezes vai guardar porque precisa comprar algo, mas não guardar caso eu precise comprar algo. Então, acho que a primeira lição que eu passo hoje é isso, de você ter uma reserva. E a outra é ter o autoconhecimento. Você conhecer mesmo o que você gosta, o que você sabe fazer, o que você faz bem feito
E isso ajuda muito para você ter tranquilidade para poder falar, poxa, eu sei, eu conheço esse assunto, eu posso contribuir e posso ser pago por isso. Legal. Eu ia te perguntar até para quem tiver no momento aí de cogitar uma transição parecida com a sua, né? E já que a gente está falando de aprendizados, teve alguma coisa que você olhando para trás, no momento que você fez a transição, que você olhando assim, você pensa assim, pô, se eu pudesse fazer de novo, eu faria diferente? Eu acho que eu começaria a poupar antes, que eu confesso que eu comecei a poupar já com certa idade e certo tempo. Então, e o estudo? Eu acho que quando você começa a pensar em nichos de mercado, em oportunidades de aprender, né? Então, formas, eu acho que talvez eu... Você teria estudado ainda mais, né? Ainda mais. Legal. Porque, volto, nada do que você aprende, nada do que você estar ali absorvendo de Vivenciando, né? conhecimento, isso você vai usar para sua vida inteira. Legal. E deixa eu inverter a pergunta do Nilson. O que você faria exatamente igual, Que deu muito certo. que né? deu certo? Volto à parte do aprendizado. Então, para mim não caiu bastante, mas isso me ajudou muito. E a parte de se dedicar ao máximo em tudo que eu fiz. Então, todas as oportunidades que eu tive, né, nesses 16 anos e fora, eu me dediquei muito para dar o meu melhor sempre. Então, isso, eu acho que o profissional que eu sou hoje, a pessoa que eu sou hoje, ele é muito em decorrência disso. Agora, uma curiosidade que eu tenho. Você saiu de grande empresa e provavelmente fez network grande empresa e para os eventos das grandes empresas, tudo mais. Quando você foi empreender e virar consultor, você acaba não atendendo essas grandes empresas. Ou somente, você pode ter um portfólio de clientes grande, mas você abriu o seu leque para muitas outras empresas. O que você achou lá na ponta dessas empresas que você viu que você tinha oportunidade de ajudar, que você achou que seria diferente? Uma coisa que eu vejo hoje, as grandes empresas, elas têm uma estrutura e uma preparação para alguns temas muito maior do que as menores. Por exemplo, na semana passada eu fiz um team building, então numa empresa menor. Então, uma grande empresa, ela tem uma sala de treinamento, ela tem uma estrutura, ela tem um espaço, e as empresas menores você faz aonde dá. O exemplo da Riva, a gente nem escritório tem, né? Mas isso... Entregou o escritório, uma vez que a gente se declarou 100%, né? Eu brinco Home office. 98% home office, porque a gente ainda se encontra e faz as conexões. Faz podcast. Mas assim, nosso time tá todo remoto, né? E é aí que tá, acho que a grande sacada. É possível. Então, pegar o que as grandes corporações fazem, o que as grandes empresas elas estão realizando, e você tentar adequar isso ao universo de uma empresa menor, isso é sensacional. Então, essa é a maior diferença, tá? Que E ela não tem estrutura para isso, né? não tem estrutura e às vezes não entende a real importância de você fazer um bom treinamento, um onboarding, a parte do team building. Então, como é que você vai conscientizar a menor empresa que é possível e qual a importância dessa atividade. E eu queria pegar... Eu fiz essa pergunta justamente tentando extrair isso. Porque muitas vezes a gente está numa grande empresa e vê tudo certinho, tudo estruturado, tudo vindo lá de fora, né? Aí você fala, poxa, o que eu vou agregar numa empresa quando tudo é perfeito? Ou pelo menos processualmente e estruturalmente assim. Só que quando você vai para uma pequena ou média empresa, não tem nada. Às vezes não tem processo definido, não tem uma área de RH estruturada. Às vezes foi até eufemismo aí, quase nunca tem. E aí você pega essa sua experiência de uma grande empresa, onde você viu o modelo, vamos dizer, mais maduro, não vou dizer ideal, porque certamente tem desafio, mas mais maduro, e você pega os aprendizados que você tem, que são muitos, você consegue sim agregar muito para as pequenas e médias empresas. Que talvez Com nunca certeza. tiveram contato com isso, né? E esse foi um nicho de mercado que eu, falei, é aqui que eu vou entrar. Dar condições e mostrar, ter ferramentas para ajudar pequenas e médias empresas a fazerem o que as grandes fazem. Às vezes é numa menor proporção, com menor custo, investimento, mas que causam grande impacto nessas empresas. E deixa eu te perguntar uma coisa que a gente sempre fala aqui, nos nossos episódios aqui do Revocast, o tal do ROI, né? A gente fala muito sobre como o profissional de T&D deve conseguir comprovar
né, o resultado, o impacto financeiro, o retorno daquela iniciativa, né? E você já teve, eu quero aproveitar as tuas duas perspectivas. Você já teve do lado que contratava, né, fornecedores e tentava vender programas internamente fazer defesa de por que aquilo valia a pena ser feito enquanto RH. E agora você troca, né? Você nessa nossa nova fase de carreira, você tem que convencer donos de empresa Sim. de que aquilo tem valor e vai dar retorno, né? Como é que, primeiro assim, a primeira pergunta, qual que é a diferença, né, se a perspectiva muda muito, né, entre estar dentro de uma empresa e convencer nível diretoria ou os líderes de que aquilo é necessário, né, olhando muito pela perspectiva do ROI, do retorno, e você agora tentando convencer um dono de empresa que talvez não tenha nem o nível de consciência, nem a maturidade de que treinamento vale a pena, né? E assim, muda a perspectiva e quais são os desafios para convencer, né? O que muda aí o convencimento dentro de uma empresa e o convencimento agora fora como prestando o teu serviço, né? Enquanto consultor, né? Legal. Eu sou sempre questionado isso pelos próprios clientes. Uhum. Então, o consultor ele é alguém contratado para resolver um problema, certo? De uma forma mais rápida do que a empresa. Senão, não precisaria do consultor. E com conhecimento específico. É isso. Então, eu tenho essa ciência que eu estou sendo contratado ou tendo a oportunidade de mostrar meu trabalho porque eles têm algum problema para ser resolvido. Numa empresa, respondendo a pergunta, numa empresa grande, muitas vezes você já tem KPIs, tem um orçamento, você consegue medir se teve retorno ou não. É muito mais fácil. E numa empresa menor que talvez um dos problemas é a falta de medição. Então, eu costumo... quando eu faço essa primeira análise, é tirar uma fotografia do cenário atual. Tá bom. Então, tirando essa fotografia desse cenário atual, e quando você lista os pontos de melhoria, você consegue sim medir essa evolução. Então, por exemplo, uma empresa que não tem uma gestão visual, uma empresa que não tem um onboarding, uma empresa que não se prepara para um recrutamento e seleção. Então, toda vez que você implanta algum processo, implanta algo que eles vão utilizar de forma mais estruturada, é a melhor maneira de você medir o resultado. Ou seja, você tira a foto do cenário ali, na verdade, alguns processos são até inexistentes. Exatamente. E aí parte do teu trabalho é colocar esses processos de pé, né? É isso aí. E provavelmente, fico só imaginando, vai ser provocar o empreendedor, falar, poxa, você não tem um onboarding legal. Você sabe o impacto disso? O que a gente pode fazer aqui? Você traz os projetos que uma grande empresa tem muito maduro que não existem, e você começa a provocar, mostrando como que esses projetos vão melhorar o negócio. E aí eu quero continuar nesse gancho, porque aqui eu acho que todo mundo está ouvindo aprende muito, né? E que dica você pode... Agora, uma vez você tem que convencer um dono de empresa, né? E você acaba conseguindo vender os seus projetos. Que dica você dá para quem é de T&D fazer a venda interna do projeto? Qual que é, assim, os maiores... Né, um ou dois pontos-chave, você fala, cara, eu usaria muito, se eu fosse falar com uma liderança, uma alta liderança, ou com o dono da empresa, né, e eu sou de T&D, como é que eu faço a venda do meu projeto? Legal. No nicho de clientes que eu tenho, são pessoas que conhecem a sua atividade. Então, uma empresa que não tem uma área de treinamento estruturada, não utilizam do treinamento e desenvolvimento, eles às vezes não entendem a importância. Então, eu acho que não tem nem o nível de consciência de que aquilo é uma dor ainda, né? E aí, uma estratégia que eu sigo é sempre buscar as pessoas que são referências nos assuntos. Então, quando você tem na empresa alguém que é referência, alguém que as outras pessoas procuram para poder explicar sobre algo, é ali que eu tenho o gancho de criar boas maneiras, né? Então, boas práticas. E aí eles começam a entender que quando você padroniza um processo, quando você cria boas práticas, né, de estar executando alguma atividade ou algum processo, aquilo é importante porque você replica para as outras pessoas um modelo ideal. Então, eu acho que esse é um diferencial que eu utilizo e está dando super certo agora. E uma coisa que eu ia comentar, que é curioso, que você tem 16 anos de experiência em RH, em subsistemas e tudo mais. E você hoje nem se posiciona tanto como RH. Né? Você faz RH, o RH é muito mais o meio e as ferramentas de RH, mas você se posiciona muito como consultor de negócios, né? Em melhoria contínua. Exatamente. Hoje o que eu busco é entrar nas empresas e sempre eles têm algum problema que está mais latente, enfim, mas a ideia é entender o negócio da empresa,
entender todos os processos e depois ir nas áreas para poder escutar mesmo e saber o que cada área está fazendo para o atingimento daquele resultado. E é nesse momento onde eu começo a levantar quais são as reais necessidades de treinamento, de recrutamento, de negócio, de estratégia, de comunicação, enfim. Então, quando você abre esse leque para enxergar o todo e poder ajudar no que você conhece, isso é um diferencial. Legal. E deixa eu olhar agora um pouco para frente. Casimiro, com 30 anos, tinha o sonho de ser consultor aos 50. Ele fez isso uma década antes, né? Um pouco mais de uma década antes desse marco. Olhando agora, sua próxima década, que daqui uma década você tá chegando aí aos 50, né? Qual é o sonho do Casimiro hoje de 50? Nossa, eu acho que agora é dar uma forma maior à consultoria. Então, 1 ano e meio de consultoria vou moldando a cada mês, a gente vai alterando. E agora meu objetivo é ter um espaço, já vai acontecer, então eu vou ter um espaço próprio para poder dar os treinamentos. E agora ter uma consultoria muito mais estruturada e atendendo públicos de diversos segmentos. Olha que legal, né? Você está saindo de carreira para consultor, 1 ano e meio já está olhando para ter espaço para dar treinamentos, está olhando aí para criar uma consultoria muito mais sólida no mercado, né? Eu acho que o seu case acaba sendo uma inspiração para quem está ouvindo, muito numa questão até de uma reinvenção. A gente fala de revolução Exatamente. aqui, né? É uma reinvenção, né? Talvez o Casimiro se reencontrou aí, achou, né? E até acho que a tua escolha... Por exemplo, até vou até dar um passo para trás. A pergunta, você hoje voltaria ao mercado de trabalho? Hoje, não. Não, né? Tá feliz na... Estou feliz, estou conseguindo conciliar minha parte qualidade de vida, mais os desafios profissionais. Parte financeira também já conseguiu? A parte financeira também, eu consegui, eu confesso que ainda não está no padrão que eu estava, mas isso é consequência. Eu tenho a ciência... Mas você vê um crescimento, né? Eu estou me readequando, me reinventando. Então, do mesmo jeito que eu tive 16 anos para crescer e atingir um nível profissional, eu também tenho ciência que eu preciso de um tempo para atingir. Isso só depende de mim, de estudar, talvez de me essa preparar. diferença, né? Antes você dependia de um chefe, de um coordenador, de um gestor, Isso aí, te de uma reconhecer, de uma política, não é? Agora depende só de você. Exatamente. E a ideia de ter um espaço próprio, até pegando igual vocês que estão sem espaço, é também ter um local onde outros profissionais possam utilizar. É um espaço compartilhado. Legal. Para mim, isso é o futuro. É compartilhar conhecimento, compartilhar o espaço e arrumar, ter uma forma de ser remunerado por isso também. E se você pudesse dar uma última dica para quem está ouvindo aqui, que está nesse momento, falando, poxa, saio, não saio, viro consultor, alguém que já saiu da empresa, está na dúvida, procura um emprego ou vira consultor. Qual dica de ouro que você daria? Dica de ouro é autoconhecimento, busque o que você te faz bem, se conheça, isso já ajuda muito para você tomar boas decisões. E sempre ter aquela, o que eu estou fazendo hoje vai me levar ao encontro do que eu desejo, do que eu quero para amanhã. Se tiver no caminho, mantém. Se não tiver, busque uma outra rota que é possível. Agora, só vou pedir mais uma dica no outro sentido. A maior dúvida de todo mundo nessa transição é financeira. Como acalmar os ânimos? Você falou um pouco de se preparar. Sim. Mas como que você acalma a pessoa que está tendo essa dúvida? Será que a grana vou segurar? Será que vale a pena? Eu acho que se aventurar é um risco. Eu não tenho esse perfil. Eu confesso que eu tive essa transição porque aconteceu. Não sou do perfil de vou me aventurar, vou fazer algo e vou arriscar. Confio no meu potencial e arrisco. Eu não tenho esse perfil. Mas eu acho que você tendo autoconhecimento, tendo essa preparação financeira, você tem que testar, você tem que se planejar. Eu acho que ter um bom planejamento e criar ali um objetivo, estudar isso, fazer uma análise, eu acho que esse é uma boa dica para você ir com mais segurança. Diminuir os anseios, né? Com certeza. Legal. Muito bom, muito bom. Legal. Casimiro, eu acho que a gente conseguiu explorar bastante aí. Tem mais algum elemento aí que você queira trazer aí, que você acha que vale a pena e relevante para quem está ouvindo? Não, eu fico contente, espero ter ajudado alguém e é possível. Se você tiver essa vontade de mudar,
É possível. Existe aí um mundo inteiro de possibilidades aí para quem está disposto e se dedicar para isso. Excelente, excelente. Onde que as pessoas podem te encontrar, se alguém quiser fazer um benchmark, falar com você? Legal. LinkedIn, Casimiro Cavaleiro Júnior. Então, também tenho o site da empresa, do ponto A para B.com.br. Que legal. E Gostei do Instagram nome. também. Esse nome tem uma história bem legal de tanto eu conversar com adolescentes e os pais querendo saber, pô, mas o que você faz? Eu ajudo as pessoas a irem do ponto A para o B. E aí cravou. Então, Gostei. a consultoria hoje chama do ponto A para B. Então, eu tenho no Instagram, do ponto A para B, e o site é do ponto A para B.com.br. Legal. Excelente, muito bom, muito Perfeito. bom. Obrigado aí pela sua participação. Nilson, o que você pegou aí de insights aí desse nosso episódio voltado para a carreira? Para a carreira, eu acho que se você está pensando aí numa transição, né, tá num momento onde você acredita que atingir, o que eu acho muito legal aqui, né, Richard, que você acredita que atingiu um platô, tá num teto, ou não sabe se continua na mesma empresa, eu acho que aqui é um grande case onde você percebe que nem tudo é tão óbvio no sentido de, será que eu continuo em T&D? Você vê aqui é uma mudança de carreira, até uma transição bastante diferente, um pensamento lateral, né? Então o próprio Casimiro, não, né, apesar dele ter um sonho ali, aquilo foi aflorando e de repente ele falou, não, vou comprar a briga de empreender e ser consultor, né? Então acho que aqui se você está cogitando isso, né? Tem vários insights aqui, a questão de fazer com mais cuidado, fazer de forma planejada, a própria dica, a última dica que ele deu aqui da questão financeira, de você fazer uma reserva ali, até porque se não conseguir clientes ou conseguiu só um cliente, você está tranquilo porque você tem ali, tem um colchão ali para você ir construindo a sua marca e conseguindo indicações até um momento que esse jogo vire, né? Sabe uma coisa que eu gostei que ele falou logo no finalzinho, uma das últimas frases, quando ele falou o seguinte, eu não tenho um perfil de arriscar, de ser ousado, eu não sou aquele empreendedor nato de querer, não, né, teve uma carreira de 16 anos como CLT e ele foi se descobrindo e as coisas foram acontecendo. Mas o que ele fez foi o que a gente falou aqui, se preparar, se planejar para acontecer. E muitas pessoas, que eu imagino que estejam nos ouvindo aqui, também não é aquele empreendedor nato, aquela pessoa que quer se arriscar, que quer fazer. Mas é interessante mostrar que existe uma carreira, existe uma vida do outro lado, mesmo para quem não tem o perfil de Steve Jobs e Bill Gates da vida, né? Perfeito. E uma outra coisa que eu acho que ficou muito... o Casimiro falou algumas vezes aqui, que é justamente o autoconhecimento, né? Então, saber também... eu acho até que um grande segredo, né, que a gente fala, até para você saber o que você quer fazer, é começar até pelo contrário, né? O que você não quer fazer, ou o que você não se vê fazendo. Se você for pela negativa, já é um bom começo, que até por eliminação você vai falar, não, isso aqui eu realmente me encontrei, né? Acho que aqui é um caso de reinvenção, onde o Casimiro fala muito abertamente que ele se encontrou, né? Conseguiu equilibrar todas as questões de qualidade de vida e trabalho, então, às vezes, essa questão do autoconhecimento é muito importante, né? E se você tem uma interrupção brusca aí na tua carreira, de repente, né? Não sabe, acho que é o momento certo, né? Para você, aquelas poucas chances na vida que você tem para realmente escutar o que está aí dentro, né? E dar sentido aí deixar o teu autoconhecimento aparecer e você dar voz aí ao que você quer fazer, né? E o Revolcast é isso, né? O Revolcast é o podcast dos bastidores de T&D, de RH. Então, hoje a gente trouxe um episódio um pouco diferente. Em vez de contar um case de projeto, a gente trouxe um case de carreira. Né? Então, que faz parte, né? Não adianta só saber como fazer um onboarding ou um treinamento de venda. A gente precisa saber como que a gente planeja a nossa carreira. E o objetivo desse episódio, acho que a gente cumpriu bastante, né? Perfeito, perfeito. E, Nilson, e o que vem aí no nosso próximo episódio? E, Richard, até antes de falar sobre o próximo episódio, como é que o pessoal acha a Revo e acha teus contatos aí? É verdade, esqueci, né? Então, ó, espero que você já esteja seguindo a Revo. É @somosrevo, Somos Revo, né? Se quiser, o site da Revo é revo.com.br. E você pode me seguir também nas redes sociais, @RichardoShowa. Nilson, e os seus contatos? Bom, eu estou no LinkedIn como Nilson Figueiredo e no Instagram como @Nil_Figueiredo. E agora, será que a gente pode falar do próximo episódio? E aí, o que vem por aí? E no nosso próximo episódio, vamos falar como que você deixa de ser
aquele pessoal de treinamento. Né? Como que você deixa de ficar entregando projetos para sentar na mesa e discutir estratégia? Opa. Estaremos com Rogério Machado, que é Head de Inovação e Cultura do Cliente na Stellantis, e ele vai contar como fez isso numa rede que conta com 14 marcas, entre Fiat, Jeep, Peugeot, Citroën, Ram e outras, 2.200 concessionárias, 35 mil pessoas trabalhando nessas concessionárias, e como que ele transformou a área de T&D numa área estratégica e parou de ser aquele pessoal do treinamento. Muita dica boa nesse episódio, hein? Você não pode perder esse episódio. A gente se vê lá.